E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Você que está no meu canal, você é muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Aqui você vai aprender mais como analisar o gráfico, vai aprender como operar o gráfico de forma correta, com entendimentos lógicos a respeito daquilo que você procura no gráfico. Todas as vezes que eu abro o gráfico, eu preciso ver os contextos acontecendo no gráfico para eu operar um suporte, para operar uma resistência, para operar uma tendência. O gráfico ele precisa estar me mostrando algumas variáveis de movimentações, onde eu vou entender essa movimentação de forma lógica e racional. Como agora, abri o gráfico, vi a posição do ativo, vi movimentação do ativo e fiz uma entrada, né? Algo tão difícil de se ver? Não, simples, né? Ó, bem simples, fechou, eu point to fix. Eu não abri o meu point to fix, fix. Aqui, pronto, vamos ver se ele vai abrir agora aqui. Abre aí, queridão. Ok, abriu. Então, olha só. Eu abro o computador, né? Vou analisando, vou vendo aqui. A hora que eu decido fazer a abertura, eu esqueço do marcador. Mas tudo bem, né? Isso acontece, né, gente? Ao vivo é assim mesmo, como diriam os apresentadores. Quem faz ao vivo passa por isso. Olha só. Então, o que acontece aqui? Aqui tem uma resistência. Olha só como que é gostoso você entender o gráfico. Aqui tem uma outra resistência. Cadu, então quer dizer que eu posso trabalhar nesses pontos no gráfico? Pode. Mas o que eu preciso me ater em relação ao que eu posso trabalhar ou não no gráfico? Você vai se ater a toda a movimentação. Deixa eu fazer uma cor diferente aqui para ficar melhor. Você vai se ater a toda a movimentação do gráfico, entendendo a sua lógica de movimentação. Olha só, quando ele chega nessa região, ele deixa um padrão e não corrige toda a tendência. Ele volta na região, deixa o mesmo padrão. Para mim, esses padrões são dos padrões mais assertivos para eu fazer uma venda ou uma compra em regiões. Dentro, é claro, de um contexto. Então aqui existe uma movimentação de venda, aqui vai existir uma movimentação de venda, porém, contudo, todavia, essa venda vai existir naquela região se existir o contexto para isso. Se a movimentação do gráfico estiver em região de suporte e resistência, pronto para isso. Ó, tanto é, o que aconteceu? Ele fez o mesmo movimento que aqui, ó. Ele fez movimento, mas não continuou e fez movimentação para retornar no lugar. Então, a questão da movimentação do gráfico, ela é muito importante para você entender o contexto. Como que eu vou operar um suporte? Como que eu vou operar uma resistência? Eu tenho que entender o price action na região? Eu tenho que entender o movimento do preço? O que o movimento do preço me diz ali naquela região para que eu possa pensar em fazer uma compra ou fazer uma venda naquela região? Então, tem inúmeras situações que o gráfico vai te mostrar de forma clara a movimentação. Outras nem tanto. Outras o gráfico vai demonstrar algo que não vai aparecer ser tão simples ou uma movimentação tão lógica, tá? Por isso que você tem que ter habilidade, conhecimento técnico para isso. Você que está chegando agora no canal, eu deixo esse book aqui ó, inteiramente grátis para você baixar, onde eu trato aqui alguns padrões de vela para você aplicar no momento da entrada. São 36 páginas para você estudar, para você fazer as aplicações, quando você estiver aí se preparando para os seus estudos. É simples fazer o download, basta vir aqui no link que tem no meu canal do YouTube, onde você tem acesso ao treinamento, ao meu WhatsApp, ao meu Instagram e ao canal do Telegram. Também abaixo de cada videoaula você tem acesso a esse material. Aí é simples, né? Basta você chegar aqui, ó, entrar no canal do Telegram, você vai ver que nas postagens vai aparecer o e-book.
Você vai clicar sobre ele e aí vai ter os links aqui para download. Você escolhe qual dos dois links você baixa. Aqui você vai ver resultados de aluno, ó, por exemplo, como Wesley aqui. Boa noite, professor. Desculpa estar mandando essa hora. De manhã eu tomei stop. Saí, fui trabalhar. Voltei mais calmo e reverti o placar. Tomar loss quando se faz da forma correta faz parte de um abraço. Quando você toma um stop, quer dizer que você não estava conseguindo entender o que o gráfico está fazendo, mas quando você volta no momento, como você fez, voltou num outro horário, foi lá, ou seja, então você não tomou stop no dia, né? Você teve alguns loss, mas o stop você não tomou, porque se você voltou em outro momento e fechou positivo, recuperando aquilo que você fez, você bateu meta no dia. Meus parabéns, Wesley. Wesley começou agora, né, Wesley? Wesley é aluno novo, está aprendendo ainda como é que se faz. Aqui, nas aulas que eu subo no YouTube, o Cleito aqui, ó, mandando seus resultados, um 3-0 lindo, né? O Wagner mandando aqui um 8-2 lindo. O Marlos aqui, ó, batendo meta 6-0. Análise linda, né, Marlos? Aqui o Márcio, ó, 3-0. Ótima semana também, Márcio, para você. Aqui o Ionildo, ó, isso aqui, ó, que me incentiva a ser professor, ó. Bom dia, Cadu. Está lá, professor, meta batida com 4-0 com uma entrada de correção. Estes dias eu estava na roça e operando pelo celular. Isso aqui me mostra o quê? Desejo, tá? Se a pessoa está ali trabalhando na roça e ela tem um interesse ou desejo, por mais que a roça seja dela, de fazer uma renda extra, de ter um outro objetivo de vida, de fazer uma outra forma de rentabilidade do seu dinheiro, tá aí, ó. É isso que me incentiva, esses testemunhos que me incentivam a ser professor. Como é que uma pessoa que está lá na roça fazendo as coisas, ele vai entender como é que se faz da forma certa se não tem quem ensine. É isso que me leva a ficar aqui todos os dias trazendo conteúdo para você, desenvolvendo treinamento, dando suporte para aluno. É fazer com que você seja como o Ionildo. Mesmo você trabalhando, mesmo você tendo sua atividade, você começar a rentabilizar o seu dinheiro de uma forma lógica. Porque, olha só, hoje, quem coloca um dinheiro numa poupança, a poupança rende 0,5% mais um outro número lá, econômico, que eu esqueci agora. Se você entrou, você está com 10 reais na sua conta, vamos supor, e você faz uma entrada de 2 e você ganhou lá 85 centavos, né? Se você tem 10 reais e entrou com 2, vamos supor que dá 85 centavos, só para a gente entender, no dia. Olha só, uma entrada que você faça bem feita no dia, uma conta de 10 reais, vamos supor, você fez uma entrada de 2. Você ganhou isso aqui, uma porcentagem. Você ganhou 0,85 centavos no dia em 1 minuto. No dia em 1 minuto. 0,5 mais um outro indicador econômico, na poupança, por exemplo, isso aqui é o mês. Isso aqui é no mês. Isso aqui é em 1 minuto. Você entendeu a diferença do conhecimento? Você entendeu a prontabilidade que o mercado traz para você? Você consegue em menos de 1 minuto fazer mais dinheiro do que rende 1 mês numa poupança. Agora, assim como você faz muito dinheiro, você pode perder muito dinheiro. O que vai dividir os homens e as crianças do mercado? O que vai dividir os profissionais dos iniciantes no mercado? Aquele que sabe que ele tem que aprender. Aqui, ó, continua o Marzo batendo meta, o Luciano aqui batendo meta, o João Paulo, o João, quer dizer, João Paulo não, o João, e assim por diante. Entra aí, baixa o e-book e acompanhe os alunos. Então, o que vai fazer ele ser uma pessoa como essa, que tem esse conhecimento, que consegue buscar esse conhecimento de forma lógica? É justamente ter essa oportunidade de conhecer o mercado e saber como trabalhar o mercado. Não é ficar apertando um botão de qualquer jeito, não é achando que o mercado é uma brincadeira.
é levar a sério. Então quem leva a sério o mercado, quem sabe como se comportar no mercado, quem tem disciplina no mercado, quem aprende a fazer da forma correta, vai ser uma pessoa que vai entender o mercado, vai entender a lógica do mercado, vai entender a fazer as suas análises com calma, com disciplina, vai esperar os momentos certos, vai ter aquela oportunidade que vai saltar aos olhos, vai ter aquela oportunidade não tão clara, mas vai saber o risco da entrada, vai saber, por exemplo, se aquele suporte ou resistência pode romper e você vai comprar o risco. O que é comprar o risco? É você saber que mesmo você tomando um loss, você está dentro da sua gestão de risco e você pode entender o mercado de forma simples e clara. Olha o que está acontecendo comigo agora aqui, ó. Eu sei que esse é um ponto de correção e ele está querendo buscar um pip acima e me tirar do trade. Olha lá, ele vai fazer agora o padrão, ó. Vamos lá ver se você vai fazer o padrão. Nem precisou, ó. Nem precisou. Tá vendo? Olha aqui, ó, que entrada linda. Cadu, por que você preparou aqui para entrar na próxima vela já? Porque, olha aqui o gráfico. Perdão, gente, olha aqui o gráfico. O que acontece com essa região de resistência? Eu já falei 1000 vezes para vocês isso. Isso aqui é uma região. Isso aqui é uma região. Ah, Cadu, por que isso é uma região? Tudo isso aqui é uma região. Porque se você olhar e analisar, aqui tem um pavio, ó, deste candle aqui. Aqui tem um pavio. Não era isso que eu queria, a seta. Aqui tem um pavio, ó. E aqui também tem uma indicação de que essa região aqui vai até esse momento. Então, a partir do momento que eu vejo o gráfico chegando com pressão, com volume nessa região, eu tenho pontos aqui de correção. Eu posso corrigir no início da região, eu posso corrigir no meio da região, ou eu posso corrigir no final da região. O que o Cadu faz, ou o que o Cadu viu e o Cadu fez? Já corrigi no início da região, porque ele me dá a oportunidade para isso. Essa leitura do gráfico, para você entender, a leitura gráfica vai fazer você entender o melhor ponto de entrada no gráfico. A leitura gráfica te ensina o melhor ponto de entrada em suporte e resistência. A leitura gráfica vai te proporcionar a entender o melhor ponto de entrada em suporte e resistência. É isso que a análise gráfica transforma na sua vida. Tem muita gente que fala assim, professor, às vezes eu estou no mercado há um tempo, eu procuro aprender, eu procuro fazer, mas eu não sei, quando eu vejo eu estou fazendo tudo errado. Né? Parece que dá um branco na cabeça. Isso é o quê? Isso são informações que você tem na sua cabeça, informações errôneas. Porque o seu cérebro ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, porque ele sabe que se ele trabalhar, errôneas está escrito errado aqui, viu, gente? Está escrito errado, errôneas aqui. O E aqui, ó, é neas, erroneas, tá? É que eu escrevo aqui, não vejo o teclado e sai desse jeito, mas está escrito errado. O seu cérebro, ele sabe que se ele perder água, ele pode sofrer algum dano e você pode vir à morte. Então, qual é o pensamento do cérebro? Ele reconstrói tudo aquilo que você já aprendeu. Se você aprendeu errado, de forma errada, ele vai trazer à tona o quê? Os erros novamente. Por que eu falo para quem entra no treinamento, falo do diário, ó, me manda o diário se você está fazendo, corrigiu qual foi o seu erro. Sabe como é que você vai aprender a operar e fixar os padrões e os movimentos que o gráfico faz na sua cabeça? Com correções de seus erros. Tem muita gente que fala assim, a gente aprende errando. Não, a gente não aprende errando. A gente aprende corrigindo os nossos erros. Sabe o que acontece? Você tem que entender o gráfico não com os olhos do varejo. No trading existe 3 tipos de operadores. Existe o institucional, existe o comercial e existe o varejo. Nós somos o varejo. Só que o institucional e o comercial sabem como o varejo pensa. E o que o mercado vai fazer? Ele vai induzir o varejo a fazer o movimento que eles querem para eles tomarem o seu dinheiro. É assim que funciona o mercado.
O mercado é que nem um mercado aí na prateleira. O mercado é igual quando você vai aí no mercado na prateleira comprar alguma coisa. Você vai numa loja comprar um tênis, você chega assim na loja e fala assim, escuta, esse tênis aí tá na 61.8 da Fibonacci? Ou esse tênis aí já tá chegando em 50% da Fibonacci? Porque se ele chegar em 50% da Fibonacci, eu vou querer comprar ele. É assim que funciona no mercado? É assim que funciona? Não, né? Não é assim que funciona no mercado. O mercado aqui dos gráficos é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que entender qual é a jogada, qual é a intenção do mercado do institucional junto com esse comercial, porque eles vão querer tirar dinheiro do varejo. Eles vão querer tirar dinheiro do varejo. Quem é o varejo? Eu e você. Tá bom? É isso que acontece com o mercado. Então você tem que aprender. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Algum evento. Cadê? Porque você não entrou vendido ali no fechamento daquela região? Porque isso aqui para mim já foge de uma movimentação normal. Ó, isso aqui foge de uma movimentação normal. Isso aqui para mim não é uma exaustão comum do mercado. Entenda isso. Tá? Entenda isso. E por que geralmente reverte? Justamente porque o mercado induz, ou institucional comercial, induz você a querer comprar. Só que na verdade ele quer que você compre para ele fazer uma venda para depois ele comprar de novo. Então isso aqui, gente, é a mesma coisa quando você vai no supermercado. Você tem que aprender a negociar. Quando você procura ou pesquisou aí algum dia por day trade, né? Day trade. O que significa ser um trader? Um trader significa ser comerciante, ou seja, um negociador. Então você tem que aprender como o mercado funciona. Você tem que saber fazer a leitura gráfica nos pontos específicos para que você entenda essa profissão. Tá? Por exemplo, você sabe que o mercado cambial ele é desenvolvido, analisado, ele é compreendido pela taxa de juros do mundo afora, dos bancos centrais e aí por diante. Você conhece sobre taxa de juros? Você sabe, por exemplo, se subir a taxa de juros dos Estados Unidos, o que acontece com o Brasil? O mercado cambial é isso. Tem muita gente que não sabe que o mercado cambial é letrado ou atrelado em taxa de juros. Só que é um mercado descentralizado. O Forex ou binárias, que é o espelho do Forex, é um mercado descentralizado. Tudo isso tem a ver com a negociação. Então não é uma brincadeira de criança. É para quem realmente quer entender do mercado. Então essa leitura gráfica que você faz vai te mostrar os melhores pontos para que você faça um trade, para que você faça uma compra, para que você faça uma venda, para que você estimule o mercado a seu favor para você entender realmente como é que funciona o mercado, tá? Então vamos lá, ó. Para você aprender a fazer um suporte, uma resistência, você tem que compreender essas movimentações do mercado. Então vamos sair aqui do EURO-GBP. Já fiz duas entradas aqui na EURO-GBP, ó. Fiz aquela primeira entrada de venda nessa região, depois fiz essa entrada de venda nessa região novamente e ele está num ponto aqui de venda novamente, né? Mas vamos para um outro ativo, senão a gente fica só no EURO-GBP, tá? GBP-JPY, ó, olha a movimentação do GBP-JPY, olha o que ele está fazendo ali naquela região. Agora eu já não, se ele fechasse exatamente aqui, ó, eu teria entrado nessa região. Ele não fechou, paciência, né? Se ele tivesse fechado aqui exatamente nessa região, ó, eu teria vendido. Ah, Cadu, tem um espaço aqui, por que você ficou com medo de negociar naquele espaço? Porque justamente existe um espaço do canal aqui para ser trabalhado. Então eu preciso fazer essa leitura gráfica, eu preciso entender esse movimento. O gráfico está bem legal, esse gráfico aqui do GBP-JPY, ele está um gráfico bem legal para operar. Ele mostra aqui, ó, possibilidades interessantes de movimentação. Porém,
eu ainda acredito que ele vai continuar subindo. Ele vai continuar subindo. Só que o GBP estava derretendo ali, né? Agora em relação ao JPY. Então, eu tenho que fazer essa correlação às vezes na minha leitura gráfica dos gráficos. Seja pares cruzados, como esse, ou não, né? Ó, então o gráfico já está chegando nessa região. Vou esperar, vou mudar de ativo, sair do GBP JPY. Vamos para um outro, ó, EURUSD. Vamos ver o que o EURUSD tem a nos dizer. Ó, gráfico chega na região, é uma região de possível correção, gráfico fazendo uma movimentação de alta, aqui é um candle de alta, não mostra muito uma possibilidade de força, assim, de chegar numa região, mas ele tem espaço para fazer o candle chegar numa região. Tem situações aqui no passado que podem travar o movimento, então são situações gráficas, dentro da leitura do gráfico, que vai te mostrando algumas situações. Situações essas que você pode pensar numa venda, situações essas que você pode pensar numa compra. E isso tem a ver com a leitura gráfica, tá? Como é que você desenvolve a leitura gráfica? A leitura gráfica você desenvolve através do conhecimento técnico. Cadu, o que eu preciso conhecer tecnicamente? A primeira coisa é você saber o suporte à resistência e tendência, de forma técnica e profunda. Porque tem muita gente que fala assim, o mercado é simples, é só trabalhar suporte, resistência e tendência. Tudo bem, mas você sabe realmente trabalhar um suporte, uma resistência, uma tendência? Você sabe realmente como fazer com que essas técnicas trabalhem como contexto para você aplicar a sua entrada? Então tem muitas pessoas que falam assim, suporte, resistência e tendência é fácil, tá? E é mesmo, é simples, né? É simples. Tá lá, ó, fechou. Aí você fala para ela assim, e você tem resultado trabalhando só isso? Não, não tenho. Né? Você já parou para pensar que se, segundo algumas estatísticas aí, 90% das pessoas ficam no 0 a 0 no trade. Por quê? Será que falta alguma coisa para essas pessoas? Falta. Por quê? Porque 90% dessas pessoas só ficam pensando no preço. Sabe o que significa isso? Essas pessoas só pensam no dinheiro. E elas só ficam olhando o preço no gráfico, Agora, existem outras pessoas, vamos supor aqui esses 10%, e esses 10% está aqui no meio dos hunters, o que eles entendem do gráfico? Eles entendem que existe uma causa de movimentação. A leitura gráfica vai te ensinar a fazer isso. Então, existe correlação entre causa e preço. Só existe movimentação de alta no preço se existe uma causa de movimentação. Só existe a queda no preço se existe uma causa de movimentação. E os hunters, que eu incluo os alunos, que eu assim ensino o mercado, eles sabem muito bem entender esse mercado dessa forma. Por isso que eu comecei a falar no início para você que isso não é brincadeira, é algo sério. Quando eu olho aqui, ó, olha só a movimentação do gráfico, olha a leitura gráfica que a gente tem que fazer. Eu começo a ver o quê? Os canais, ó. Eu começo a ver o preço trabalhando. Então aqui eu entendo que existe resistência nessa região, existe resistência nessa região, que existe suporte nessa região, que existe suporte nessa região. Agora, eu tenho que fazer a leitura gráfica correta para entender nessas regiões quais vão ser os meus principais pontos de compra, de venda nessas situações dentro de uma leitura gráfica. Então, eu vou falar um negócio para você. Olha quantas oportunidades o gráfico nos apresenta só neste momento aqui. Opções binárias é uma maravilha, porque ela te dá várias oportunidades em poucos minutos. Só que, sabe, eu vou te dar um conselho de gente grande, tá? Para de focar no dinheiro. Para de pensar só em ganhar dinheiro. Cadu, mas ganhar dinheiro é bom.
Eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar conta. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Todo mundo tem os boletos chegando todo mês. Eu quero que você entenda que o dinheiro não é a solução para você aprender o mercado. Você tem que ter o quê? Entendimento que existe um processo de amadurecimento. Existe um processo onde você vai aprender a fazer a leitura do gráfico com disciplina e com as técnicas. Para alguns, gente, isso demora algum tempo a mais que o outro. É normal. Por quê? Enquanto você não corrigir as suas falhas, enquanto você não entender o que faz de errado, enquanto você não entender como o mercado trabalha, enquanto você não aprender a operar o suporte e resistência, enquanto você não aprender a operar a tendência, você não vai conseguir fazer a leitura gráfica correta. Se você errou na leitura do movimento do gráfico, se você errou na leitura técnica, se você errou na forma de você fazer a leitura gráfica para entender qual é o melhor ponto de entrada em suporte ou resistência, você vai errar a sua execução do gráfico. Conseguiu compreender? Se eu chego aqui no gráfico, ó, se eu faço a leitura errada aqui, por exemplo, eu entendi que aqui era resistência para segurar o preço. Se eu faço a leitura errada e fico esperando aqui, ó, aliás, se eu faço a leitura errada e fico esperando aqui, ó, aqui deu bom. E aqui? Aqui eu errei, ó. Aqui eu errei. Então você precisa fazer a leitura gráfica correta. Por que você toma loss? Porque você não sabe aplicar as técnicas. Por que você não é consistente? Porque você não entende a leitura gráfica, você lê o gráfico de forma errada. Eu já falei para vocês mais de uma vez que o gráfico é como um livro. Não adianta você ler uma frase ou um capítulo, você tem que entender o contexto do gráfico. E isso a análise gráfica faz muito bem. É isso que a análise gráfica vai te ensinar. A fazer a leitura, a entender os movimentos, a esperar os melhores movimentos para fazer uma compra ou uma venda. Por exemplo, aqui é um ponto de venda, não é? Que eu falei para você, é um ponto de venda. Só que você não pode falar assim para mim, Cadu, mas aqui está muito barato para vender. Porque se aqui é um suporte, o preço está barato, eu tenho que comprar. Sim, exatamente. O gráfico chegou aqui, a intenção dele é comprar, porque ele vai chegar no ponto mais caro para vender novamente. Porém, contudo, todavia, existem momentos gráficos dentro da leitura, e é aí que a opções binárias é maravilhosa, que eu trabalho correções de movimentos. Porque como a tendência ela expande, retrai, expande, retrai, expande, retrai, eu posso trabalhar no momento que ela retrai para fazer a continuação do movimento. Então toda essa leitura gráfica do gráfico se faz com conhecimento e treinamento. Eu sempre falo, pessoal, você vai adquirir conhecimento técnico, depois você vai se desenvolver como um trader, deixar de ser um trader iniciante, colocar que você tem na cabeça o day trade como uma profissão e vai começar a pensar como um profissional. Começou a pensar como profissional, você vai ver que você vai diminuir as quantidades de entrada, você vai aumentar a qualidade nos seus trades e você vai se tornar consistente. Isso é uma questão natural de quem tem conhecimento. É uma questão natural de quem tem conhecimento, gente. Isso é arte de negociar. Com certeza aí na sua cidade tem algum mercado próximo que você sabe o dia, por exemplo, que tem a promoção de carne. Você sabe o dia que tem uma promoção de leite. Você sabe o dia que o arroz e o feijão está mais em conta. E o que você faz? Você é esperto. Você acompanha o mercado. O que você faz? Você vai comprar carne no dia da promoção da carne, você vai comprar o ovo e o leite no dia da promoção do ovo e do leite, você vai comprar arroz, feijão e óleo no dia da promoção. Por quê? Porque você está negociando o mercado. Para que você vai no mercado numa sexta-feira, vamos supor, você vai na sexta-feira, vai pagar R$ 3,99 o litro do leite, se você sabe que no domingo o leite sai por R$ 2,99 na xepa, 8 horas da noite no domingo, você sabe que o mercado faz a R$ 2,99 porque vai chegar a carga nova e ele quer vender aquele leite. E leite é algo que dura pouco em casa, né? Então, por que você faz isso aí no mercado? Você sabe a hora certa de comprar? Por que quando você está aí no seu mercado do lado da sua casa, você sabe a hora certa do produto, a hora certa de comprar? E quando chega no mercado você não quer saber? Você quer apertar o botão de qualquer jeito? Você acha que só porque alguém te ensinou a colocar uma linha lá, quando bater na linha você vai entrar e vai vender? Não! Você tem que aprender a arte de negociar.
Você tem que aprender a leitura gráfica para negociar no suporte e resistência, para saber os pontos de entrada em suporte e resistência para você aplicar. É isso que vai fazer você ser consistente, vai ser um vencedor. Por isso que eu falo, enquanto você não aprender a raciocinar o gráfico com lógica e conhecimento técnico daquilo que fazer a análise no gráfico te mostra, você não vai entender muito bem o que está acontecendo. Enquanto você não entender que existe causa nas movimentações para fazer o preço, fazer o que ele faz, para você poder operar, você também não vai sair do lugar. Por isso, se você quer aprender, o treinamento está aí, um baixo custo, o link está aí na descrição do vídeo ou aí nas minhas redes sociais. Tem alguma dúvida? Só perguntar, vou estar à disposição para te ajudar. Você que está aqui no YouTube, baixe o e-book, tá? Estude o e-book, estude os padrões, procure entender o porquê que a vela faz essa movimentação na região. Acompanhe aqui as aulas no YouTube, tem todos os dias as aulas no YouTube. Quem sabe você começa a abrir a visão e entender que o mercado não é como te ensinaram. Te ensinaram errado o day trade, te ensinaram de forma errada. Enquanto você não aprender realmente como negociar no mercado, porque você é um comerciante, você é um negociador, você não sai do lugar, entendeu? Então, pense nisso, tá? Pense nisso, pense com carinho. Ó, entradinha aqui em Euro USD, venda na região. Entrada em Euro GBP aqui, ó, venda na região. Hoje eu só trabalhei venda, né? E entrada aqui em Euro GBP também, venda na região. Fazendo um 3 a 0 aqui em pouco tempo. Batendo meta. Tranquilo, né? Última semana do mês, muita gente vai chorar. Por quê? Porque não sabe fazer a leitura gráfica. E aí quebra capital, aí a culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano, do vento que soprou, mas nunca é a culpa dele mesmo por não ter conhecimento. Então entenda o negócio, existe um processo. Curta o processo, viva o processo. Ó, caiu o sinal da internet aqui. Viva o processo. Enquanto você não viver o processo, você não vai compreender a leitura gráfica como deve ser feito. Não se preocupe apenas com o dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência do conhecimento que você adquire, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.